Hoje eu vou ensinar vocês a oxidar uma chapa de ferro. Fazer o efeito aço cortês. Nós vamos forçar a oxidação de uma chapa de ferro. Em primeiro lugar, você precisa de uma chapa de ferro, né? Uma chapa de aço 1020. Ela não pode ter nenhum tipo de tratamento, tá? Ela não pode ser cromada, galvanizada, bicromatizada, não. Ela tem que ser uma chapa crua no ferro. A oxidação a gente vai fazer com ácido muriático. O ácido muriático não é muito difícil de você encontrar. Você encontra em depósito de material de construção. Ele é muito usado na construção civil para fazer remoção de cimento, de pedra, piso. O ácido muriático ele é um decapante. Ele é usado em galvanoplastia para fazer a limpeza das chapas de aço. Ele remove todos esses pontos de oxidação da chapa, certo? Só que antes da gente usar o ácido muriático, a gente tem que fazer a preparação da chapa. Para você conseguir uma oxidação completa, total da peça, você tem que fazer a remoção de toda a oleosidade que a peça tem. Você tem que limpar todos esses óleos. Olha, ela vem com uma camada de óleo. Esse óleo aí, ele vem ou da laminação, ou de quem faz o corte da chapa. Então, isso daqui é muito importante, é fundamental que você faça a limpeza da peça. E a limpeza da peça, para remover toda essa oleosidade, eu vou fazer com thinner. Não tem muito segredo a limpeza, é só você usar ou uma estopa ou um pano velho para você limpar a superfície. Você passa ela na peça inteira. Você troca a tua estopa, né, e passa novamente. Ela tem que estar bem limpa. A chapa, tá, de ferro, eu já removi toda a oleosidade e graxa que tinha na peça. Antes da gente fazer a aplicação do ácido muriático na chapa, eu vou passar para vocês alguns cuidados que você deve ter para manipular o ácido muriático. Ele comercialmente ele é conhecido como ácido muriático, mas é o ácido clorídrico. Ele é um ácido muito forte e a forma mais estável dele é na forma de gás. Portanto, quando você for usar o ácido, é importante que você use máscara, porque aqueles gases, tá, eles são corrosivos e eles vão prejudicar a sua respiração. Ele causa irritação na garganta, irritação na boca, tal. Então é importante que você use máscara. Usar luva também. Como ele é corrosivo, se ele cair na pele, ele vai queimar a pele, ele vai deixar uma mancha amarelada, porque ele vai oxidar a tua pele. Então é importante que você use a máscara e é importante que você use a luva. Quando você for fazer a preparação do ácido muriático, você tem que usar um recipiente de plástico. Você não pode usar um recipiente de metal. Como ele é um decapante, ele vai reagir com o metal. Então, é importante que você use um recipiente de plástico, tá? A aplicação você pode fazer com um pincel, tá? Então, você escolha um pincel velho. Você não tem mais condições de usar ele para pintura, porque ele já está com as cerdas todas partidas, tal. Então, você usa um pincel velho para você poder fazer a aplicação do ácido na tua peça. Eu não vou fazer a preparação aqui, onde eu estou, porque eu estou num ambiente fechado, tá? Eu vou para um ambiente mais aberto, você faça isso num ambiente arejado, aberto e arejado. Eu vou fazer a preparação lá e fazer a aplicação do ácido na minha peça. Eu uso 50% de água e 50% do ácido muriático. Eu tenho a necessidade de fazer essa diluição porque o ácido puro não vai oxidar a chapa da maneira que eu gostaria. Você mistura os dois e aí você já começa a fazer a aplicação do ácido na peça. Eu já terminei de aplicar o ácido na superfície da peça e agora a gente vai esperar ocorrer a oxidação. Daqui mais ou menos 1 hora, 2 horas, vai formar uma película amarela em cima, você vai perceber o ácido
já começando a reagir na peça. Mas a oxidação total se dá mais ou menos com 24 horas. Então esse é o período que a gente vai ter que aguardar, tá bom? Eu deixei o ácido agir por 24 horas e a minha chapa ficou desse jeito, toda oxidada. Antes da gente finalizar o trabalho, a gente precisa remover o resíduo de ácido que ainda tem, ó. Pra você ver que tem algumas gotículas, tá? Então eu vou lavar, agora eu vou lavar essa chapa com água, para remover todo esse resíduo aqui e vou deixar ela secar. Eu lavei a peça para remover todo o resíduo de ácido e ela ficou assim, tá? Ela precisa, para ficar nesse estado, mais ou menos um dia e meio, mais ou menos ela fica assim. Só que quando você faz a oxidação, se for montar algum móvel, né, se você passar a mão, ela vai soltar, olha, a ferrugem. É interessante que você passe uma resina, tanto para ele não ficar soltando essa ferrugem, como para não deixar que essa ferrugem acabe progredindo, tá? Eu uso o verniz automotivo e ele é muito bom. Esse verniz você pode aplicar com o revólver, tá? Mas como essa daqui é uma peça pequena, eu vou fazer a aplicação com o pincel. Mesmo procedimento com as outras tintas, você sempre coloca um pouco desse verniz em algum recipiente, porque essa ferrugem aqui, ele ainda é um óxido, tá? Isso daqui, ele acaba contaminando o verniz. Conforme você vai usando, você vai perceber que ele vai adquirindo essa coloração laranja, avermelhada aqui da ferrugem, tá? Agora nós vamos esperar secar. Esse verniz ele seca muito rápido. Ao toque, na faixa de uns 15, 20 minutos, tá? Não chega nem a meia hora. Então nós vamos esperar ele dar uma secada. A minha resina já secou, já tá seca. E a peça ficou assim. Se você quiser, você pode deixar o ferro oxidando naturalmente. Só que natural, ele vai demorar muito tempo para oxidar. E ele vai ficar com alguns lugares com oxidação e outros lugares sem. Então, se você quiser acelerar o processo de oxidação, esse método ele funciona, tá? E se você também quiser aplicar um verniz fosco, que ele fica mais com a cara do oxidado, você também consegue esse verniz na versão fosca. Se você gostou do vídeo, dá um like, faça seu comentário e inscreva-se no meu canal para receber as novidades e estar sempre atualizado. Um beijo e até a próxima!